Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu estou voltando do trabalho. Como eu disse já em outras vezes, nós temos que manter a nossa rotina, né? Independente de termos um diagnóstico, porque essa rotina faz com que a gente ocupe a cabeça, se preocupe com outras coisas, ajude outras pessoas. Isso faz uma grande diferença nas nossas vidas. Para que ficar em casa de cabeça vazia, sem pensar em nada, né? Então é óbvio que existem algumas situações que nós precisamos ficar em casa, mas o máximo que nós pudermos trabalhar, sair, passear, conversar com os amigos, isso nos ajuda e muito. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho. Desculpe aí um pouquinho dessa rouquidão. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre depressão versus doença autoimune. Muitas pessoas relatam que assim, eu nunca senti nada, eu nunca fui deprimido, eu nunca fui triste. E quando eu tive um diagnóstico de uma doença autoimune, minha vida parece que desmoronou. Realmente, muitas vezes nossa vida desmorona até a gente ter consciência do tratamento e de que a gente vai ficar bem, né? Não é fácil para ninguém receber o diagnóstico de uma doença crônica que vai ter que conviver com o resto, né, para o resto da vida e fazer o tratamento correto para que você tenha uma qualidade de vida boa. E aí vai de nós. Ah, eu não vou fazer o tratamento. Como é que você quer ter uma qualidade de vida boa se você não vai fazer o tratamento, né? Então, ter um diagnóstico de uma doença crônica mexe conosco em todos os sentidos, né? Emocional, sentimental, de relacionamento, familiar, financeiro, social, né, do nosso trabalho, porque algumas situações vão ter que mudar, algumas atitudes nossas vão ter que mudar. Algumas coisas que nós fazíamos no nosso dia a dia, nem sempre nós vamos conseguir fazer. Mas isso não nos torna inúteis, né? Isso que eu queria que vocês tivessem muita consciência. O trabalhar, quando você está bem, quando você se encontra numa condição né, de sair, de ir, né, enquanto você não está, você não está fazendo um tratamento que é mais agressivo e que você precisa de repouso, saia. Muita gente fala assim, ah, mas por que você não se afasta e fica na sua casa? Aí eu falo, gente, às vezes eu penso, eu falo, é verdade, ficar em casa é melhor, né? Porque daí você deita, você dorme, você assiste televisão, aí à noite você não dorme porque você ficou deitada de dia. Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que ocupar a cabeça, tem que dar risada, porque querendo ou não, você vê outras pessoas e você acaba rindo, se divertindo, né? E na questão da depressão, né, das doenças autoimunes, agora vocês vão me perdoar que eu fiz uma colinha aqui. Então, assim, 89% das pessoas sentem fadiga intensa, né? Muito cansaço. Então, esse cansaço muitas vezes impede de sair, de fazer as coisas, de trabalhar. Então, por isso, do afastamento, né? 79% alguma disfunção cognitiva. Então, dificuldade de memória, algumas coisas
no movimentar, né, de algum membro, né, tem essas coisas. 57% sofrem de ansiedade e 55% sofrem de depressão. Ansiedade e depressão são as doenças do século, né? E o que a gente sente quando nós estamos aí numa crise de ansiedade, né? Então, nós ficamos mais irritados, alteração de sono, alteração de apetite, seja para mais ou seja para menos, né? Nós temos uma preocupação excessiva, né, com o que vai acontecer amanhã ou depois, tá? É uma coisa que não está ao nosso alcance. O que vai acontecer amanhã? Não sei, né? Mas a ansiedade cria essa sensação excessiva do amanhã e muitas vezes acaba fazendo com que a pessoa deixe de dormir, deixe de comer, tá? Às vezes acontece o emagrecimento ou o ganho de peso, tá? Tristeza, choro. E aí é que entra a grande questão. Tristeza dura alguns dias. Se isso começar a ser persistente, já é depressão, tá? Então, se passou de 5 dias, 10 dias, vamos procurar ajuda. Gente, não é vergonhoso pedir ajuda, dizendo que você tá triste, dizendo que você tá chorando com facilidade, dizendo que você tá extremamente irritado. Não é vergonhoso, qualquer um pode ter, mesmo quem não tenha doença autoimune. Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, né? Onde a gente se preocupa em sair sem saber se vai voltar, né? Infelizmente. Então, não é vergonhoso pedir ajuda para uma pessoa que você tem confiança, para uma pessoa que você conhece, para uma pessoa que você, né, consegue conversar e se abrir, colocar todos esses sentimentos, né, para fora e saber que essa pessoa vai te ouvir, vai te ajudar. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa vai te ouvir. Normalmente a gente vai procurar um amigo ou quem tem mais facilidade procura o familiar. Mas aí às vezes o que acontece? Nós, amigos, podemos ir até um certo ponto, né? Chega a uma certa fase dessa questão da ansiedade e da depressão, como crises de pânico que precisam ser medicadas, que precisa, né? A pessoa precisa ter consciência de que ela precisa ir ao médico, né? Então, procurar um psiquiatra da confiança dela ou de alguém que já foi e falou, não, é uma pessoa boa, vai, não deu certo, vai em outro, né? Mas não deixe de tomar a medicação que o médico passar, tá? E uma coisa que eu particularmente demorei muito para aceitar era a questão da terapia, né? Eu falei, não vou, né? Eu falei, não vou, e no final eu acabei indo. E aí, terapia é uma coisa que você tem que encontrar uma pessoa que liga com você, senão não vai, né? Porque você tem que ter essa liberdade de conversar. E com a amiga eu tenho total de liberdade de conversar. E tem dia que eu chego lá e falo para ela, não quero conversar. E ela me entende. Ou eu falo, eu quero chorar. E ela me entende.
E ela é uma profissional que, se eu precisar chamá-la no WhatsApp, ela me atende, ela conversa comigo pelo WhatsApp. Lógico, não é uma consulta, mas ela responde. Então, é uma pessoa que tem que ter essa liga, né? Essa química, vamos dizer assim. Porque senão você vai lá, você não vai acabar contando a verdade de tudo que você sente. E aí, de nada vale, né? Então, pessoal, não é fácil nós termos que lidar com as doenças autoimunes. Ou, na verdade, né, nenhum tipo de doença. Já não é fácil. Não é fácil lidarmos com os tratamentos. E aí ainda a gente vai aguentar tristeza, depressão, ansiedade, medo, angústia, crise de pânico. Não dá, né? Não tem ser humano que aguente tudo isso, né? Então, se você sentir qualquer coisa em relação a isso, converse com o seu médico que trata você, que ele pode te indicar alguém, né? Algum tratamento específico para isso. Mas não se tranque em casa, não se tranque no quarto, né? Não deixe de fazer as suas atividades do dia a dia. Não deixe de conversar com seus amigos, porque são eles, na verdade, que muitas vezes vão nos tirar desse lugar sombrio que a gente pode se encontrar. Sem contar a nossa família, que na verdade é o nosso grande pilar de sustentação em relação à doença, tratamento, a qualquer coisa, né? Então, como diz o pessoal aí, bola para frente, a vida continua, a vida é linda. Olhem o dia maravilhoso que está hoje e nós temos o privilégio de viver esse dia lindo que está hoje desde cedo. Enquanto muitas pessoas que estão lá presas na cama por causa de sequelas de doenças neurológicas, que não podem, né, que ficaram sequeladas, não podem vivenciar. Então, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de viver esse dia de hoje. Agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo meu dia de trabalho. Não foi fácil, mas obrigada, né? Muitas vezes você fala, como é que eu vou agradecer o dia de trabalho se é muito difícil? Agradeça. Quantos queriam trabalhar e não tem? Né? Agradeça ao seu amigo que está ali do seu lado, que muitas vezes não fala nada, mas ele sabe o que você sente. Agradeça a sua família. Às vezes tem as desavenças, mas que família não tem? Vamos combinar, né? Mas são eles. Qualquer pessoa pode nos abandonar. Qualquer um. Na verdade, todo mundo. Menos a nossa família. Eles são eternamente os nossos melhores amigos e o nosso alicerce para que nós consigamos passar pelas dificuldades do nosso dia a dia e da nossa vida, seja ela em qualquer situação. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês: façam o tratamento de vocês, não desanimem. E qualquer sintoma de tristeza profunda ou tristeza constante, procure ajuda médica para que você possa sair disso antes que algo pior aconteça. E o que é algo pior? Algo que nós estamos trabalhando esse mês, que eu já falei, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio.
Depressão constante, não tratada, pode levar a pessoa a atentar contra a própria vida. E, como eu digo, como é meu lema, a vida é um dom que Deus nos deu e que nós não temos o direito de desperdiçar. Ele deu, ele tira. Se ele deu, eu não tenho direito de tirar. Então, olhe para a vida, sorria para a vida. Olhe para a vida com olhos coloridos e não com olhos cinzas. Por mais difícil que a situação esteja, você fala, eu não vejo saída. Deus abre uma porta sempre. Ele jamais desampara um filho dele. Jamais. Então, por mais que vocês estejam angustiados, sem saber o que fazer, vivam e roguem a Deus. Coloca diante dele, chora diante dele. Existe uma música que fala, para Deus, uma lágrima já é uma oração, né? Se fecha no seu quarto e conte para Deus os seus problemas, porque Ele vai te ouvir e Ele vai te abençoar. Muitas vezes a gente não entende e Ele está nos carregando no colo e a gente acha que Ele nos abandonou. Então, confia nesse Deus que nunca nos desampara. Ah, mas Ele deixou eu ficar doente. Mas Ele não deixa a gente passar sozinho. Então, fique com um versículo aí hoje para vocês, que é: o Senhor é meu pastor. Nada, não é uma coisa ou outra, é nada me faltará. Né? Que é do Salmo 23. E ele não coloca entre o nada me faltará, ele não fala na saúde, na doença, no desemprego, é nada, em qualquer situação. Tá bom? Só que ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Tá bom? E eu tô aqui fazendo a minha. Tô me tratando e tô vivendo conforme dá, mas eu tô. Ah, tem dia. Hoje mesmo, hoje eu falei, ai gente, à tarde, na hora do almoço, eu falei, que vontade de ficar em casa e dormir a tarde inteira. Falei, mas não posso, eu tenho que trabalhar. Levantei e fui. Porque se a gente atender muitas vezes as nossas vontades, a gente fica em casa, né? Então, agora bora pra frente. Agora você vai chegar em casa, tomar banho, deitar e dormir? Não. Eu ainda vou assistir, né, participar de um debate online com uma psiquiatra que ela é sensacional, que é a doutora Ana Beatriz Barbosa. E eu até indico para que vocês a sigam no YouTube, porque assim, ela é uma pessoa espetacular. E as coisas que ela fala, parece que vem de encontro com o que a gente precisa. Sigam ela lá no YouTube, no Instagram, no Face. Ela tá em todo lugar. E vocês vão ver que assim, algumas coisas ela vai falar e vai acalmar e vai acalentar o seu coração. Tá bom?
Deus usa pessoas para falar com a gente. A gente tem que ter isso em mente, tá bom? Força, vontade de viver, vamos lutar que a gente vai conseguir, certo? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e logo eu tô de volta pra gente se ver, tá bom? Até mais!